Então, agora eu quero falar um pouco sobre por que misturar, sabe, prócolo e gnon. Por que juntar os dois, numa comparação. Bem, como eu disse, eu tenho certas hipóteses críticas a respeito da obra de Guénon, que para mim tem uma relevância não só de, Guénon está errado, mas eu acho que elas têm consequências espirituais nefastas para brasileiros hoje. Então, por isso que eu quero fazer essas críticas. Por outro, mas para fazer essas críticas, primeiro eu quero estabelecer bases, e quando você mostra que não vem inteiramente de fora, mas de um ponto de vista que compartilha vários elementos com aquilo que ela critica, então a gente tem uma base para daí fazer essa crítica. Segundo, eu estou fazendo algo, né, que todos fazem, que é um método central de estudo, que é entender o que eu não conheço com a ajuda do que conheço. É algo, é algo perigoso, claro. Você pode acabar assemelhando aquilo que você não conhece demais àquilo que você conhece, mas, enfim, a obra de Proclo está me ajudando a entender Guénon melhor, e Guénon famosamente, assim, é um autor que muitas pessoas julgam difícil, né? Então, se Proclo está me ajudando a entender Guénon, então ele pode ser algo que ahm, eu posso, com isso, ajudar outras pessoas a entender Guénon, ou vice-versa, né? Talvez há pessoas que acham que Proclo, talvez especialmente pelo jeito que eu apresento Proclo, que é um Proclo que de vez em quando parece como um Nietzsche, né? Que então eu falo do valor em vez do bem, eu falo da importância do politeísmo, e eu, em certos contextos, eu já traduzi areté não por virtude, mas por poder da alma, ou poder vital. Então as pessoas, eu falo abertamente sobre os problemas da Teodiceia de Proclo, que parece que ele afirma a existência do mal no mundo. Ahm, eu entendo que isso tudo pode parecer um pouco estranho para pessoas, e para pessoas especialmente que se ligam a uma tradição religiosa e elas se ligam a essas ideias, a ideias mais guenonianas, elas têm mais uma afinidade de Guénon, de que há uma tradição primordial que, assim, sabe, se manifesta de diferentes maneiras em diferentes teofanias. Ahm, e daí, dessa maneira, eu posso talvez ajudar guenonianos ou filoguenonianos a entender Proclo melhor, né? E nos pontos em que a gente encontra uma convergência, é interessante ver uma mesma ideia expressa de duas maneiras diferentes, né? Ah, e, e, lig- e, e também, como não há um acordo completo, há sérias divergências, por exemplo, nessa questão da reencarnação, ou na questão ahm, das modalidades, do papel das possibilidades. Há realmente sérias divergências entre Guénon e Proclo. E daí isso é interessante, porque cada autor nos dá perspectivas novas para ver as realidades dos quais os dois tratam, né? E por fim, nessa apresentação de hoje, eu quero mostrar um pouco a utilidade dos elementos da teologia, que eles realmente são os elementos das, da teologia. Peraí. Que agora que eu percebi que a inteligência artificial modificou a minha foto, quando eu pedi que ela pusesse ah, um background de, de estrelas, com background cósmico, e escreveu 12 elementos da teologia no, na minha imagem. Mas, enfim, eu quero mostrar a utilidade dos elementos da teologia, que ela realmente tem esse papel de providenciar ahm, afirmações básicas para a discussão de temas metafísicos. E, nesse sentido, são elementos, que eu comprava aos elementos de Euclides. E, então, durante essa apresentação sobre o si mesmo e o ser total de Guénon, eu vou apelar muito para os elementos da teologia de Proclo, para mostrar, em primeiro lugar, como Proclo tem tem ideias semelhantes e paralelas em Guénon, e também eh, para mostrar a própria utilidade desse livro, que eu espero que ajude a muitas pessoas, tá?
Então, vamos lá. Então, primeira questão que eu quero abordar, agora eu vou passar para mostrar só mais o texto que eu, porque agora os textos começam a ficar mais densos, maiores, mais densos. A primeira questão é o problema, né? Então, o foco da metafísica para Guénon é atingir a realização metafísica, né? Então, o que ele chama a libertação do homem em seu dever segundo o Vedanta. Isso parece ser algo que não existe em Proclo à primeira vista. Então, no Homem em seu dever segundo o Vedanta, Guénon escreve: no caso, por fim, em que a libertação é obtida a partir do estado humano, seu termo já não é o ser universal, mas o próprio Supremo Brahma, ou seja, Brahma não qualificado, Nirguna, em sua total infinitude, que compreende tanto o ser, ou as possibilidades de manifestação, quanto o não ser, ou as possibilidades de não manifestação. E é o princípio de ambos, estando, portanto, além dos dois ao mesmo tempo que os contém. Então, que nós temos uma ambição, uma promessa, um objetivo, que é, de alguma maneira, se identificar, né, com o próprio princípio último, né, isso que ele se chama Supremo Brahma. E isso, então, e daí você deixa até mesmo o estado humano. Isso parece entrar em conflito com a metafísica de Proclo, né, em que nenhum ser pode abandonar o seu lugar na ordem da realidade. Em particular, a nossa alma, né, que hoje eu prefiro chamar de vida imortal, né, porque não se trata, quando Proclo fala de alma, de nossa individualidade, daquilo que nos faz humanos, né, mas é a vida imortal que, enfim, explica a nossa própria vitalidade, que é essa constante atividade, que a gente experimenta como uma sucessão de pensamentos, imaginações, sentimentos, percepções, sensações, e que atravessa a vida, que não para quando estamos inconscientes, que temos sonhos e nosso corpo continua vivo, que começou antes de termos consciência, que começou para Proclo, nunca começou para Proclo, né? Já estava em atividades antes mesmo da nossa concepção e que continua depois da nossa morte. Então é só essa vida imortal, né? Então ele escreve toda alma, toda vida imortal, particular e parcial, que são as nossas. Eu vou falar dessa locução em um momento. Pode descer para o devir e dele subir para o ser infinitas vezes, né? Então, para Proclo, nós sempre vamos estar no ciclo da vida, sempre vamos estar ascendendo e descendendo. Hum, nunca chegamos no momento em que abandonamos o nosso lugar no cosmos. Isso até como a vida imortal, ela tem uma função cosmológica. Se uma vida imortal desaparecesse, se unisse ao princípio, então isso resultaria num desacordo, numa desarmonia no próprio cosmos, sabe? Teria consequências dramáticas. Se mesmo uma vida ah, universal faltasse, uma vida imortal faltasse. E daí isso parece ser bem diferente do que Guénon está falando, né? Ele está falando de alguma maneira, nos unirmos, nos identificarmos com os princípios últimos. E alguns autores que ele cita falam até mesmo de extinção de vez em quando. E para Prócrates é claramente impossível. Você nunca se extingue na unidade ou nos deuses, você não deixa de ser no contato com eles, não tem nada disso. Ahm, então, há a princípio uma aparência de discordância, tá? Mas
Eu acho que nesse ponto específico, há na realidade concordância, tá? E nisso é o que eu quero mostrar nas próximas sessões da palestra.